Jesus tá voltando. Eu sei que você já ouviu falar disso várias e várias vezes. Algumas pessoas já acham até chato. Mas quando algo é verdadeiro, quando algo é unânime, as pessoas vão falar mesmo. E hoje eu vim falar um pouco mais sobre isso, pegando referências bíblicas, vai do livro de Apocalipse, dos evangelhos, né, dos discípulos de Jesus, e por aí vai, e te explicar de uma forma, e muitas vezes o que a gente deve fazer. E cara, tá muito mais próximo do que a gente imagina. A vinda dele não é tardia, mas sim próxima. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tava na loja do meu pai, o cameraman, e eu tava voltando pra casa, e aí eu tenho o aplicativo da Bíblia no meu celular, e apareceu pra mim, o seu dia pode ficar ainda melhor, uma referência de Tito 1, versículo 2, aonde diz da seguinte maneira, tá? Eu tô com meu caderninho de anotações aqui e vou falar para vocês algumas coisas que eu anotei, e o versículo diz da seguinte maneira: em esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos, antes dos séculos. Eu vou explicar um pouco mais sobre a promessa da vida eterna e por aí vai. Cara, a promessa de vida eterna. Olha, algumas pessoas pensam que isso é bobagem, que isso nunca vai acontecer, e que isso, aquilo, mas, cara, isso é mais do que próximo e tá muito visível. É visível aos nossos olhos, cara. E a promessa de vida eterna, ela é algo que muitas pessoas estão deixando de lado, tá pensando que é tarde, vão se afastando de pouco em pouco. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora, pode ser de repente. Como já dizia lá na parábola das 10 virgens, que aqui diz em Mateus 25. E eu peguei, que no caso é do 1 ao 13, mas eu separei alguns versículos onde diz da seguinte maneira: então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Aqui no verso 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E para quem não sabe, é uma relação. Nós somos a noiva, nós aqui cristãos, e Jesus é o noivo, e ele vai voltar para poder buscar a noiva. No verso 6, à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Agora, traduzindo, querendo ou não, vejam, Jesus está voltando, saiam para ver, saiam para vê-lo chegando. E aqui no verso 10, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, assim que estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento. Para quem não sabe, quando a gente chegar lá no céu, vai ter um banquete reservado para nós. E mano, vai ser um banquete do bom, hein? A gente vai comer e vai se saciar. E aqui a partir do verso 7 diz que todas as ilhas elas se levantaram, se prepararam, todas suas lamparinas. E aí as 5 insensatas pediram óleo para as outras, mas só que as outras prudentes falaram que não tinha, por isso que elas foram comprar. Já no verso 11, mais tarde, quando as outras 5 voltaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Palavras do nosso Senhor Jesus. Não é eu, é palavra do nosso Senhor Jesus. Tá aqui, basta você ler. E cara, a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem a data, nada, nem os anjos, apenas o Pai, apenas Deus sabe. Apenas Ele sabe o dia, a hora exata, desde o princípio. E essa promessa de vida eterna, ela é desde o princípio, é desde que o mundo é mundo, a famosa frase. Desde que o mundo não tinha forma, a promessa de vida eterna já existia, rapaziada. E cara, muitas pessoas, como eu falei, pensam que a volta dele é tardia e não próxima. Mas se esqueceram, cara, nunca teve sinais na terra e nos céus como esses. Seja governança, seja guerra, seja sinais na natureza, nos mares e por aí vai. Cara, a gente vê com essas guerras, com essas mudanças políticas, as guerras políticas entre países, entre as pessoas, seja na internet, seja em qualquer for. Cara, isso tem a ver, porque Jesus disse lá em Mateus 24, se não me falha a memória,
se levantará nação contra nação, haverá guerras e rumores de guerras. Por isso o amor de muitos esfriará. E quando a gente diz o amor de muitos esfriará, vamos dar um exemplo. Por que toda hora, todos os dias quase, saem notícias de pai matando filhos e de filhos matando pais, ou matando parentes, tio matando sobrinhos e por aí vai, caso de estupro, por aí vai, abuso, sequestro. Cara, é só coisa ruim. E Jesus disse, isso ainda é o princípio das dores. E eu não posso afirmar, mas a gente pode ainda estar um pouco longe dos princípios das dores. Isso já é horripilante, já é terrível. Imagina quando for o princípio, o começo das dores. É algo inimaginável. Mas prosseguindo aqui, e assim, a gente tem que entender, quando chegar o apocalipse de fato, a gente tem que estar preparado, por conta que lá no livro de Apocalipse, tem um conhecido meu, por sinal, um abração, Pedrinho, ele já me contou um pouco sobre isso, que irá acontecer coisas inimagináveis, como por exemplo, acho que Apocalipse 13 ou 15, eu não me falha a memória, irão subir 4 animais do mar, e uma delas é a besta. Uma terça parte dos homens da terra serão mortos, e verão gafanhotos gigantes com cabelos de mulheres, associando a cobiça. Não é isso que vocês queriam? Então tome agora gafanhotos gigantes para atormentarem aqueles que cair a fúria, a ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus, né? Os 7 anjos vão vir e vão derrubar as 7 taças da ira de Deus. E cara, muitas pessoas agora podem falar, eu não quero saber do evangelho, não quero saber de Jesus, não quero saber de servir a Jesus. Mas só que você não vai querer cair no lago de fogo e morrer eternamente e ser condenado. Isso é verdade, Gabriel? Vou te responder aqui em Apocalipse 20:15. Vamos abrir aqui minha Bíblia. Tô com a minha Bíblia zona aqui. Tenho 2 Bíblias, tá bom, pessoal? São 2 Bíblias muito boas. Aqui em Apocalipse 20, no verso de número 15, diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se abrirá um lago de fogo, será lançado, será lançado enxofre, por aí vai. E eu te respondo em Apocalipse 21, do verso de número 8. Aqui, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a sua segunda morte. Agora você não pode querer saber de evangelho, de Bíblia, de Jesus, de oração, mas tu não vai querer saber do lago de fogo quando ele voltar. Você vai falar, Senhor, uma chance. Aqueles que já estão no inferno queriam outra chance, enquanto nós ainda temos muitos e muitos, eu não posso afirmar, todos os dias, rapaziada, é uma nova chance da gente poder buscar o Senhor. Eu fui na consagração, dia de domingo, e tinha uma jovem falando, ela falou, todos os dias é uma oportunidade da gente buscar mais Ele. Tô meio doente. E assim, a gente tem que entender que terá tempo que a gente não vai conseguir buscar. Se a gente expor a nossa fé, seremos perseguidos, seremos mortos, como já está acontecendo lá no Sudão do Sul. E se a gente se rejeitar, abandonar a fé, seremos torturados, perseguidos, mortos. Se nós não tivermos o símbolo da besta, que dizem ou será na palma da mão, ou será aqui na testa, a gente não vai poder nem comprar e nem vender, senhoras e senhores. Vai ser caótico. Vai ser caótico. Vai ser tremendo. E por que eu tô falando disso? Aqui em Isaías, no capítulo de número 55, no verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Busque ainda enquanto se pode achar. Busque enquanto se pode achar. Busque, leia a palavra, adquira entendimento, adquira sabedoria. Busque e busque novamente. Está chegando. O fim é próximo. O evangelho não é brincadeira. É doído, exige
negar nossas próprias vontades, negar o cansaço, negar a dor. Exige, mas nós somos privilegiados, porque a gente entra numa batalha e já sai com o placar determinado de vencedor. Jesus está voltando, meu caro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fiz até invertido. Fiquem com Deus. Repense e pense. Muito obrigado. Valeu.